E aí, pessoal, vamos para mais uma resenha, mais um resumo cast? Então, vamos falar hoje do primeiro passo da metodologia do nosso livro. E, de novo, né, essa metodologia é minha paixão dentro dos meus 3 livros que eu acabei produzindo aqui. E eu vou te mostrar um pouco dessa história também e cada um dos passos dela. E o que é legal é que na época, na época o Microsoft tinha poucas ilustrações. Era só umas caixinhas feias pra caramba, comparado com hoje, né? Mas eram na época bonitas, né? Mas eu lembro comparado com hoje, eram feias. E aí o que aconteceu? Eu sentei, fiz o meu mapa, cada passo bonitinho, aplicando Freud, Skinner, Pavlov, colocando toda a psicologia aplicada. E aí o que aconteceu? Eu chamei o meu irmão. Falei, olha que legal. E aí para eu explicar para ele, mesmo tendo colocado aqueles ícones feios, eu explicava para ele, aí eu colocava um post-it aqui, um post-it ali, e a gente conversando, aí explicando do livro, aquela confusão, e post-it aqui, post-it ali. Aí ele falou, já sei. E ele hoje é web designer, né? Ele cria essas coisas. E aí o que ele fez? Pá! Ele criou um mapa com cada um desses post-its. Então foi uma coisa que realmente me tocou e a hora que eu vi, nossa, eu pirei, achei muito legal, fiquei super animado. E o que eu fiz? Na época, eu acho que era Campinas, se eu não me engano, não lembro se era Campinas ou Jundiaí. Sei que eu peguei o meu carro, eu fui até a 3M para falar, olha, esse meu livro aqui, ele tem um monte de post-its, é um negócio super legal. E aí eles adoraram, chamaram o pessoal de marketing, foi um negócio muito legal. Porém, qual que é a nossa ideia aqui? A gente vai falar do primeiro passo e o primeiro passo é sobre o interlocutor. E logicamente ele está recheado de conteúdos legais e de histórias muito legais. Porém, primeira coisa que a gente tem que saber é que interlocutor são todas as pessoas que você vai interagir, do porteiro ao presidente, do porteiro ao executivo. Sim, todas as pessoas. Tem um temperinhozinho aí que eu vou falar daqui a pouco, né, na diferença dos interlocutores. Porém, você tem que entender que você tem que tratar todos da melhor forma possível. E eu não estou falando só de forma educada. Não, isso aí para mim é pré-requisito. A ideia é você tratar as pessoas com realmente uma intimidade que ela merece. E aí eu vou dar um exemplo. Eu sempre tratava os porteiros justamente de um dos executivos aqui, que está aqui no meu livro, e ele foi um dos grandes colaboradores aqui. E ele sempre me recebeu super bem, porém o porteiro era o cara que falava assim, Dominique, seu Edson vai estar aqui tal hora. Ele sabia quando o seu Edson estava lá, e aí a gente trocava ideia para não ficar também atrapalhando as pessoas ali na portaria, que antigamente você conseguia ficar bastante tempo na portaria. Hoje você já não consegue mais, ainda mais nessa época de isolamento, você nem chega na empresa. Porém, era uma tratativa comum e eu sempre tomei muito cuidado. E aí, como eu fazia isso? Como eu trocava essa intimidade com esses porteiros? Trocando coisas pessoais. E a primeira delas era o mantra. Você não sabe o que é o mantra? Essa é uma das dicas que está no meu livro, que você vai gostar bastante. E é uma das partes onde você aplica a psicologia no modelo e no nível do inconsciente. No modelo, né, que seria da psicanálise, na força da psicologia da psicanálise e no nível do inconsciente. Olha lá, compra o livro que eu vou te contar o que é o mantra. Mas eu usava o mantra direto com os porteiros. E da mesma forma, eu usava o mantra com os executivos, mas com os executivos era outra tratativa. Por quê? Porque esses executivos já faziam parte do meu processo de venda ou do processo de compra do cliente. Então, esses casos eu tinha que ter um cuidado a mais. Não quer dizer melhor, é um cuidado a mais. Porque o cuidado, de novo, com o interlocutor, ele tem que ser 100%. E, gente, de novo, não é só ser educado, que educação é pré-requisito. É realmente cuidar da pessoa como ela merece ser cuidada. É a tia do café, todas essas pessoas você tem que tratar com muito carinho, que elas vão te entregar informações importantes que vão te ajudar no seu processo. Agora, as pessoas que fazem parte desse processo, isso fica muito claro o como você vai coletar todas as informações que eu vou falar para vocês, porém, a ideia é que essas pessoas você tem que tratar com um cuidado no sentido de conectar tudo o que essa pessoa precisa, ou o que ela fala, ou por onde ela passa.
Mas a ideia é que da mesma forma você vai criar vínculo com o porteiro, você vai criar vínculo com o executivo. E aí, nesse processo, eu quero terminar contando essa história, que teve um executivo, e eu posso falar o nome dele, que é o Scridelli. Eu não tinha conseguido tomar café da manhã porque eu cheguei muito cedo na empresa e a padaria nem estava aberta. Mas eu cheguei muito cedo porque eu odeio o trânsito de São Paulo. E aí, na época, né, agora está mais brando. E aí o que aconteceu? Eu cheguei muito cedo e ele coincidentemente também chegou muito cedo. A gente se encontrou na portaria. E aí eu comentei com ele assim, poxa, eu cheguei tão cedo que eu nem consegui tomar café da manhã. E aí eu não sei o que aconteceu com ele, o que ele entendeu, que ele foi lá, não, tá bom aqui, ó, e me deu 10 reais. E aí eu falei, tá bom, obrigado, e fui. Agradeci, e aí ele seguiu. Aí eu fui falar pra ele, falei, Scridelli, por que você me deu 10 reais? Ele falou, eu entendi que você não conseguiu comprar um café da manhã. Falei, não, Scridelli, era muito cedo. Aí a gente deu risada, a gente comenta dessa brincadeira até hoje. Porém, a grande beleza desse processo é que essas histórias rechearam ainda mais relacionamento. Para você ter uma ideia, esse processo aconteceu em 2005. Em 2020, 2020, eu estou entre dúvida entre 2019 e 2020. Em 2020 eu falei com o Scridelli e ele lembrou da história. Então você cria vínculos com seus interlocutores quando você trata eles não só com educação, que é o respeito, que é o mais importante e é pré-requisito, mas sim como pessoa que você constrói uma história. Porém, no livro você vai encontrar mais recheios e mais histórias e, logicamente, tudo realmente integrado nessa metodologia que eu explico para vocês, onde tem a aplicação da psicologia, do gerenciamento de projetos, né, para ter mais acabativas do que só iniciativas, e 30 anos de experiência empírica, que é ralando na estrada, como eu e como você já fazemos há tanto tempo. Legal? Esse é o nosso resumo cast do primeiro passo da metodologia do Winners Map, que eu fiz com muito carinho, e ela existe publicada desde 2005 e ela foi criada desde 1995, onde eu tive alguns desafios aí, que também conto aí no livro. Legal, pessoal? Até mais, vamos lá para os nossos próximos passos, que são 11 deles. Até mais!